Tudo bem, galera do 3D? Olha o nosso convidado, o Anderson, do 3D Prime. Muito feliz dele estar aqui com a gente. Eu sempre entro um pouquinho antes para passar algumas instruções que sempre fica gravado e depois eu acabo compartilhando nos grupos, tá? Gente, live empreendedores do 3D, networking, né? Com empresária do 3D hoje. Mas assim, eu queria falar que as lives dos empreendedores, ela acontece uma vez por mês, tá? A gente já é a nossa terceira edição, né? E assim, 2 de filamentos e 1 com máquinas, né? Que foi do scanner. Tá tudo gravado aqui na nossa página e vocês ficam à vontade. Qualquer coisa me manda um direct, fala assim, Ana, qual que é? Eu mando, tá? Queria falar que o grupo Empreendedoras 3D Power Woman é um grupo que tá há 7 meses, tá? A gente tem uma comunidade de gurias do mundo, do pessoal dos Estados Unidos, Portugal, Peru, Brasil. E a gente, assim, tá muito feliz, todo mundo do 3D tá entendendo o propósito dessa comunidade e unindo forças para estar fazendo os nossos eventos, as nossas lives. Se Deus quiser, muita coisa ainda boa, né? E o Anderson é um dos deles, que sempre deixou à disposição o canal, né? Eu fui já, sou cliente dele desde o ano passado, adquiri uma máquina com ele, conheço ele, né? E assim, a gente está aqui sempre à disposição para passar conteúdo de forma gratuita e de qualidade para todo mundo do 3D. Eu queria falar também que as quartas-feiras, às 19 horas, são as nossas lives, tá? Todas ficam gravadas. E assim, o nosso lema hoje, Juntos Somos Mais Fortes, a comunidade do 3D abraça e sempre está passando novidades. As lives, debates vão continuar. Esse mês já teve 2 lives, que foi a de colecionáveis e de impressoras 3D, tá gravado. Hoje com o Anderson vai ser essa parte de network, onde ele vai falar um pouquinho do conhecimento dele na área de 3D. E também, olha, Bianca, Bi, lindona, ó, tô enxergando longe, hein? Obrigada por você estar aqui, viu? A gente tem mais 2 lives, semana que vem vai ser de mídias sociais e daqui 2 semanas preços de materiais, onde uma guria do Brasil com uma que mora lá nos Estados Unidos vai estar falando sobre preços, né, passando bastante informação, né, para todo mundo. Eu quero agradecer o Anderson, essa disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Obrigado, viu, Anderson? Eu sei que é muito corrido, mas assim, é tão importante porque eu mesmo, como cliente dele, tenho várias questões que eu gostaria de saber, né? Para estar passando informação para quando as pessoas me perguntam, né? Desde que ele vende as máquinas, os filamentos, o pessoal da resina, né? Tem bastante gente da nossa comunidade que mexe com resina também, então é bem importante. Queria deixar o convite para ele aqui, já fiz, ele falou que topa, de estar com a gente sábado aqui no nosso evento presencial, vai ser o 2º evento. Ele até trouxe aqui hoje para mim um material aqui, ele falou que vai disponibilizar também. E quero agradecer muito todo mundo que pergunta, tá? A gente vai ter mais 2 datas ainda esse ano, dia 14/9 e dia 23/11, tá? Então se programem, né? E queria que você se apresentasse, Anderson, para todo mundo 3D Prime, gente. Com certeza. Um prazer enorme estar aqui, né? Eu gostaria de agradecer, Ana, né, o convite. Pra gente é um prazer enorme mesmo. Tá mostrando, divulgando, falando, né? Promovendo ali a impressão 3D, né? No contexto geral. E trouxe um brindezinho aqui para você, gostaria até de já te presentear. Obrigado, trouxe aqui um kitzinho uns brindes. E eu trouxe um filamento também. Um dos mais, é o carro forte nosso aí, PLA HT branco. Né? Então eu trouxe aí que é o que a gente não vence lá. Fabrica, vende, fabrica, vende, fabrica, vende. Não, sai muito. Nossa, muito. Branco, preto, tem umas cores lá cinza, assim, é uma coisa, né? Esse filamento é uma da linha Premium, ele suporta alta velocidade, as impressoras você tem AK1, né? Ela vai suportar em alta velocidade, tranquilo, em 600 mm por segundo, tranquilo, né? E eu fico à disposição, né? Fico à disposição para conhecer também a nossa empresa. A gente tem também um showroom muito bonito lá com impressoras, né? Você conheceu com a gente a oportunidade na festa lá do nosso aniversário. Foi muito bom. Aproveito até para agradecer quem estava no nosso aniversário aqui, né, na live. Foi maravilhoso o aniversário. Legal. Bastante guria lá. Estávamos em 5 gurias lá. Não combinamos, mas estava todo mundo. Muito bom. A
gente gostou muito, espero que vocês tenham gostado também. A gente pensa em fazer mais, né, eventos parecidos assim, mas é um prazer enorme participar de eventos externos também, como o seu, né, de momentos como esse. A parceria, assim, acho que é muito, muito legal. Afinal, a gente faz parte do mesmo barco ali, né? Verdade, Impressão verdade. 3D ali. Obrigada, viu, Anderson? Vamos começar a live, gente. Qualquer coisa eu estou à disposição. Vocês podem mandar pergunta, tá? Qualquer coisa manda mais que uma pergunta aqui que a gente vai responder. Sim. Primeira pergunta, Anderson, que eu queria fazer para você vamos é assim, você pode contar pra gente um pouquinho da sua história, da empresa, como você entrou nesse mercado do 3D, de filamentos e revendas, né? Tá. De máquina, porque o Anderson ele hoje revende máquina, como eu falei, eu sou cliente dele, de compras de máquina, da Creality, né? Então passa pra gente. Legal. Olha, posso dizer assim, já começando a falar que é um hobby que virou job, né? Interessante, assim. Eu acho que até vendo todo o geral, assim, todos os outros, né? Foi parecido, né? Foram momentos parecidos, assim. Eu tenho vários hobbies, né? Gosto de muita coisa, assim, e esse foi um desses que acabou virando um empreendedorismo mesmo. Eu sempre gosto muito, né, de informática, eletrônica, estudei bastante, né, eu sou formado em tecnologia também, sou também técnico eletrônico, estudei muito, né, na época da informática, enfim, várias questões nesse sentido, e aí a tecnologia roda no sangue, né, então a impressão 3D veio mais ou menos até com outros ali da época ali do Homem de Ferro, queria imprimir o capacete, mas eu ainda vim de um pouquinho antes ainda querendo imprimir outras coisinhas ali, acabei adquirindo uma impressora chinesa de acrílico antiga, daquela projeto Happy ainda, cortado com corte laser lá e tudo, né? Balançava assim, chacoalhava, não imprimia bonito como é hoje, né? Era bem dificultoso assim. E aí a gente foi gostando, né, do mercado, de tudo, e a gente resolveu empreender mais forte, mais firme, né? Produzindo filamentos, que é o nosso forte hoje, filamentos de impressão 3D, depois posteriormente resina. Chegamos a criar um projetinho também de impressora nossa, né? Dos modelinhos Happy lá também. Que legal, não sabia desse projeto. Tinha uma impressorinha nossa, a gente chegou a ficar 1 ano mais ou menos. Tá, depois passa, quero ver. Sim, aí, mas o que acontece? Chegou muito forte Creality, né, Anycubic, Lego, enfim, várias marcas assim da China, né? Que aí, foca, né? Eles focam na verdade, eu falo com um pouco de tristeza, né? Porque o que acontece? A gente deveria fortalecer o mercado nacional, seria o melhor. Hoje são poucas fábricas nacionais que têm hoje impressoras montadas mesmo, né, ali, nacionais, 100% nacional. Porque a gente diz 100% nacional, mas as peças são todas importadas, e essa que é a realidade da dificuldade. Porque nós trazemos as peças de fora, que vem da China, e aí nós temos o trabalho de montar, criar o projeto, tudo, né? Fazer a montagem, a linha de montagem, e o custo fica elevado, né? Então acaba não tendo assim a grande tecnologia se a gente produzisse tudo aqui, se nós tivéssemos motores de passo, sei lá, com certeza. Enfim, ferramentas, formas de ter nacional, 100% nacional seria legal, mas como a gente acaba importando, então começou a fazer mais sentido representar marcas, né? Então eu digo hoje assim, eu falo com tristeza em nenhum sentido, que deveria fortalecer o mercado nacional, mas por outro lado a gente também consegue fortalecer vínculos, né? Representar impressoras que estão muito avançadas, hoje a gente vê Bambulab, né? Com muita tecnologia de drone embarcado, nossa, é um negócio fantástico, assim. Multicolor, né? Uma pessoa trabalha já firme, né? Sim, e aí faz muito sentido a gente representar também, então aí já seria um momento de felicidade, já também por estar representando uma marca ali, né? A gente dá suporte, garantia, todo o apoio ali, né? Eu precisei, ele me deu suporte logo quando eu comprei, né? Porque a gente fica meio, né? Conhecendo a máquina, dá um pouco de receio, às vezes algum probleminha. E a garantia, né? A gente atende. Então eles me atenderam. Nós temos uma equipe lá de manutenção, tudo, a gente consegue dar apoio tranquilo. Ai, que legal. Vamos para a segunda pergunta, gente. Qualquer coisa. Olha aí, Fê entrou. Ó, sou cliente, hein? Essa eu sei, ó. Jerry's, ó lá, ó. Cliente. Um abraço aí. Vai estar aqui no evento com a gente, com a filha e com o marido também. Mas com resina e com FDM. Que bacana. E resina a gente fabrica também hoje. Então, ela é cliente sua. Sim. Eu queria falar agora a segunda pergunta. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao iniciar a impressão 3D? Como você superou? Olha, falando de desafio, já é um desafio empreender no Brasil, né? Esse já é o principal, já, independente de setor.
Os desafios que a gente enfrenta é um mercado muito pequeno, a gente enfrenta um pouco até hoje, na realidade, né? Os desafios não pararam, não. É uma área muito pequena, um nicho muito pequeno em impressão 3D, e essa ideologia aqui, né, que eu estou participando aqui agora nesse momento, né, do Power Woman aqui com a Ana, pra gente é muito legal, a gente gosta muito, porque no final das contas a gente está promovendo o mercado, né? Com certeza. E o mercado precisa mesmo expandir. Porque não são, você vê, se passar na rua e perguntar, né, quem conhece a impressão 3D, né? Um vai falar, já vi falar, outro nunca ouviu falar, algum ou outro vai falar, eu vi em algum lugar na televisão, que às vezes uma matéria ou outra acaba aparecendo. Mas a gente precisa divulgar com certeza. Então, os desafios, na verdade, é do mercado pequeno mesmo, né, que se encontra, a gente sempre procurando formas de expandir isso, de promover, de divulgar, trazer sempre materiais e suprimentos com qualidade, né, questões, mas a gente sempre acaba superando cada fase, né? Então a gente vai estar amadurecendo ainda, não é um mercado mais que já está engatinhando, ele já está andando já está bem amadurecido de 1 ou 2 anos para cá, né? Já mudou muito, né? Quem acompanha mais antigamente vê que os olhos voltaram, principalmente da pandemia para cá, né? A gente hoje atende indústria, a gente já está atendendo bastante empresas de eletrodomésticos grandes, né? O perfil dos seus clientes, né? Vai ter uma outra pergunta. A gente sempre gosta de passar isso, porque empreender é isso, você saber o seu nicho, você focar, né? Em sempre estar fornecendo conteúdo para esse tipo de cliente, né? Para estar agregando, melhorando o dia a dia, dar manutenção e tudo mais, né? Eu ia perguntar agora para você como você enxerga o mercado, essa evolução do mercado, da impressão para os próximos 5 anos, Anderson. Olha, se a gente for ver que de 1 ou 2 anos mudou muito, 5 anos vai mudar muito, hein? Vai mudar muito. Tem uma projeção, né? Tinha um videozinho que estava rodando aí, já até 2030, ia ter, não lembro agora a porcentagem de pessoas com acesso à impressão 3D para imprimir coisas rotineiras, por exemplo, calçados mesmo, como você tem um micro-ondas, né, que você vai lá e esquenta comida, um fogão, enfim. Então você ter uma impressora em casa já, né, numa grande maioria, principalmente nas metrópoles, né, que é mais acessível ali. Os brinquedos, né, a gente sabe, essa corrente agora com as gurias, né, do Rio Grande do Sul, todo mundo ajudou bastante com essa parte de brinquedos, nós ajudamos também. Então todo mundo viu o quê? Uma utilidade pro 3D, isso é bem importante. Não, cada fase que acontece, né, a pandemia, que se viu, foi legal, né, fazer os Face Shield, né, que foi criado. Bem, né, no início, né? Então foi um movimento muito legal da comunidade em ter ajudado. Agora no Rio Grande do Sul acabou tendo um certo apoio, mas não foi tão relevante, né? Até porque no final a gente viu que eles estão precisando mais de alimento, água, né? É que no nosso grupo tem bastante Rio Grande do Sul, então a gente acabou vendo um pouquinho mais, sabe? A gente criou um grupo dentro da nossa comunidade, onde elas fizeram, até entrega, né? Porque como que você despacha se não tem ninguém que mora lá, né? Então, assim, foi bem interessante e algumas pessoas puderam participar, né? Mas, assim, dentro de 5 anos, então você vê que vai ter uma coisa assim, todo mundo vai ter a sua impressora, né? Hoje de manhã nós fizemos uma reunião com o pessoal da Bambu, né, inclusive, ela está fazendo uma visita aqui, nos visitaram, e ela comentou já de possibilidades. Lógico que ela não abriu assim, né, de alguma forma, mas possibilidades ali de expansão muito grande. E a tecnologia é isso, né? 6 meses, 1 ano, tem modelos de pessoas novas. Eu falei muito nas lives essa coisa da personalização. Então, por exemplo, a pessoa ela pode fazer tudo um pouco, mas personalizar, por exemplo, as luminárias, né? Você vê que tá uma crescente agora no mercado 3D. Então, antigamente a gente comprava o nome da criança, né? Madeira, chá de bebê. Hoje é tudo em 3D. Iluminado, né? É tipo uma discoteca. O que eu vejo é o que eu falei do vídeo mesmo, né? Acho que vai ser mais acessível, 5 anos são muito tempo, né? E aí as pessoas vão ter possibilidade de criar coisas úteis mesmo, Isso, né? Não simplesmente só aleatório, não, mas coisas úteis mesmo. Sei lá, eu preciso de um prendedor de roupa aqui, de gravata do meu guarda-roupa aqui, que não tem numa porta. Eu imprimo, colo ali, né? E não preciso, de repente, comprar ou coisa do tipo. Então eu já desenho ali rapidamente, né? Tem vários softwares. Aquelas plaquinhas, sabe, de QR Code, a gente vê que teve um boom, né? Todo mundo que trabalhava com 3D tinha que ser obrigado a fazer, né? Então, assim, é bem interessante que antes a gente tinha algumas áreas, tipo odonto, né? E a gente hoje, a engenharia, hoje a gente vê que várias frentes também estão com 3D. Exatamente. A quarta pergunta para você, Anderson. Quais são os principais tipos de filamentos? Você falou, né? E que você oferece e as aplicações que você vê mais comum, assim, dos seus clientes. Entendi. Isso daí dá pano pra manga, né? Mas vamos resumir. Resume. Vou pôr água aqui pra ele. Tá certo.
Filamentos, então, nós temos diversos para atender a maioria do mercado, né, que exige aí de materiais. Temos alguns filamentos especiais também. Esses especiais, ele ainda é um material que ainda está entrando, engatinhando, né, sentindo o mercado ainda. São, por exemplo, compostos, nós temos PET com fibra, né? Mas partindo do básico, que são os mais usuais, ABS, PLA, PETG, nylon, né? Tritan, que é muito bom, né? Que é um parente ali do PETG, muda um pouquinho a resistência ali. Então a gente tem uma diversidade bem grande. TPU, é interessante até, o TPU ele chega a vender mais do que o ABS, né, em certos casos. Aí, pessoal, a gente vê uma aplicação bem interessante do TPU. Para assim, diversas coisas, assim, às vezes até calçado mesmo, borrachinha de para encosto de alvo, né, ali, enfim, eu ia falar amortecedor, né, algo nesse sentido, assim, que o pessoal acaba usando para... Essa parte de engenharia e arquitetura, você falou que você tem alguns clientes, né? Então temos, com certeza. Temos bastante clientes com bastante projetos muito interessantes, mas usam materiais para... A gente fica até impressionado, porque a gente, né, 3D Prime é uma empresa, digamos assim, genérica de impressão 3D, a gente não tem nicho, né? Nós não temos nicho, mas os nossos clientes, eles são nichados, né? Assim, dentro do subnicho de impressão 3D, né? Um subnicho dentro do nicho. Então a gente vê, mas tem odontologia, arquitetura, tem joalheria, mas são coisas que até impressionantes. Veio uma onda lá atrás de cortador. Sandy, acabou de entrar outra guria do grupo. Vai! Pode falar. O pessoal fazia uma época que cortador de biscoito era muito forte. Biscuit, na verdade, era biscuit. Pra fazer aqueles biscuit. Nossa, como era forte isso daí. Agora não tá tanto, né? Ficou um ou dois. Não, a gente fala que todo mundo que mexe com 3D muitas vezes é um artista, né? Então é um artesão. Sim. Então, assim, tem algumas gurias que a gente vê que migram um pouco dessa área. Por exemplo, no nosso grupo, acho que tem umas 3 gurias que são, como que fala? Chefe de doces finos. Sim. Então elas fazem esses cortadores, né? Profissionais. Então, além de fornecer para elas personalizam e fazem para outras pessoas. É bem interessante. Isso Sim. tem mesmo. A gente tem uma linha bem interessante, né? A gente tem um PLA que a gente lançou também um tempinho atrás, PLA de impacto, né? E ele tem a mesma característica mecânica do ABS, é muito interessante ele. Você pode imprimir impressora aberta, com o ar-condicionado ligado, janela aberta, normal ali, é um PLA, né? Não tem aquela questão de toxicidade e tudo. E aí é um material que ele tem a mesma resistência a impacto do ABS. Isso aí do PLA, então é bastante interessante até um material. Nossa, eu vou querer saber mais, porque elas perguntam muito pra mim, principalmente por causa de algumas peças que a gente sabe que tem uma quebra, né? Assim. Então aí você me passa esse PLA, bem interessante. No final das contas, o mercado, a indústria de plástico, existe essa linha toda, essa vasta, né, de plásticos, digamos assim, termoplástico, né? Para atender diversas necessidades mesmo. Então, até falando, né, para vocês, como que você escolhe o filamento? É pelo preço? Não, né? É pela facilidade? Também não, apesar de ser um critério que se usa. Qual que é mais fácil? Eu quero mais fácil, né? Para quem está começando, ok, né? Legal, mas geralmente não. Na indústria, né, e na impressão 3D não é diferente, pega gancho disso. Você escolhe pela aplicação final. Então você vai olhar para a sua peça, o que você espera daquela sua peça, né? Eu preciso de uma peça que eu vou jogar no chão, ela quica, tal, precisa ter resistência a impacto, não pode quebrar. Preciso de uma peça que eu vou colocar ela num ambiente, sei lá, no carro, enfim, que ela tem que ter uma resistência à térmica, à temperatura. Resistência química, né? Acontece muito, PET entra muito nisso, na PETG. PETG, você pega a garrafa PET, você coloca gasolina, querosene, põe tudo dentro e né? Nada abala ele. Lógico, nada não, né? Tem os solventes dele, mas ele é mais resistente. Então, resistente químico, né? Às vezes você quer usar para algo nesse sentido. Essa parte de luminária também, né? Tem instalação elétrica dentro das luminárias. Exatamente. Né? Então precisa ter uma resistência também, né, gente? Temos lá uma lumináriazinha, né? Nossa, na frente lá. Que legal. Mesmo. É que PLA hoje LED, cabe PLA também dá. Mas PLA mesmo nós temos 3 linhas. Nós temos a linha básica, a linha Premium HT, que já, a partir da Premium já funciona em alta velocidade, que tem fluidez maior. Esse HT é um termo que a gente utiliza, né, que é de high temperature, né, alta temperatura, porque não é todo mundo que conhece também, mas está lá no nosso site tudo. É interessante que você consegue fazer um recozimento dele, né, e ele passa a suportar alta temperatura. Então a transição Vitra do PLA, que geralmente deforma com 55, 60 graus, ele passa a suportar picos de até 120 ali, né? 80 ali, tranquilo, e picos de até 120. Então você consegue, com um simples tratamento térmico, às vezes o Murilo chegou a fazer um vídeo, né, lá no 3D Show. Fez, eu acompanho. Na água, ele colocou na água quente ali, fez um recozimento ali, né, a gente fala recozimento porque na verdade ele faz um alinhamento de moléculas, né, o polímero
polímero, então ele é amorfo, estado amorfo. Quando você faz esse recozimento, é como se fosse uma têmpera do vidro parecida, né? Então ele faz um alinhamento de molécula, né, do polímero, e aí nesse alinhamento ele cristaliza, ele vai passar pro lado cristal, né, cristalizado. E aí ele passa a suportar alta temperatura. É muito interessante. Ai, que bom. Então essa parte de luminária, gente, é bom especificar que vocês têm o PLA, mas para esse tipo de utilidade, né? E assim, várias frentes do 3D, procurar ver a utilidade, procurar saber mais do produto, para passar para o cliente né, essas curiosidades. Até porque a gente fala muito do tema sustentabilidade, a gente vai falar aqui hoje. Então sempre está falando, né? Trazendo os clientes para a realidade. Legal. Gente, a quinta pergunta agora. Como você escolhe os fornecedores de máquina de impressão 3D? Eu sei que você revende, eu já citei duas aqui, ó, para o Bambu, né? E assim, hoje você procura entrar no mercado de uma forma competitiva, mas com uma qualidade, o que você pode passar? Então, a gente não conseguiu, a gente teve uma mudança de empresa, né, recente de endereço. Estávamos no outro endereço, nós mudamos agora, tão pertinho, né, Ana? Eu sou cliente do antes e do agora. A gente estava no Ipiranga, né, quem conhece que é daqui de São Paulo. Não é longe, era 4 km de diferença ali, mas nós estávamos em um ambiente, né, aí expandimos lá, aí a gente veio para São Caetano aqui. É uma cidade muito gostosa, muito bonita. Eu moro aqui também, né? Ana também. Inclusive, a Ana saiu e voltou, né, Ana? Eu, na verdade, morei 18 anos no interior e retornei para São Caetano. Terrinha. Sai daqui agora, não? Agora meu filho é urbanoide. Cidade muito boa. Ele também tem filhos, né? A gente sabe da qualidade de vida, né? Isso é verdade. Então, para nós é muito bom, né, essa proximidade por já morar, mas não por ser São Caetano, mas por conta de que a gente achou um espaço muito interessante, o galpão, né? A Ana conheceu lá com a gente no aniversário, a gente abriu no aniversário a visita à fábrica, foi muito legal, a gente vai abrir mais oportunidades também para quem quiser, foi muito interessante, a gente viu que o pessoal gostou de conhecer como é produzido o filamento, foi muito legal. Então, pensando até nessa expansão, né, nesse crescimento aí, a gente visualiza também né, para buscar os fornecedores, né, que foi a pergunta aí. Eu comentei, né, a gente estava procurando esse ano migrar um pouco mais para a indústria, né, ir um pouco, porque a gente atende muito usuário maker, não abandonar, não é isso, né, mas assim fazer um braço, né, para esse lado. Abrir o leque de opções, né? E na verdade a gente não conseguiu focar nisso para trazer máquinas. Existem várias marcas aí de impressoras industriais muito bacanas. Nossa, as maiores, eu ia ficar doida, eu tô doida pra tomar uma Tem impressoras aquelas que imprimem de metro, né? 1 metro por 1 metro, 600 por 600, coisa gigante de piso, né? Pesado. Fazer um vazão gigante. Tem várias tecnologias também diferentes, né? E imprimir letra. Você coloca o polímero, você coloca não necessariamente, né? Você já tem impressão, não precisa colocar um rolo de filamento. Tem de filamento também, mas tem algumas que também tem imprime direto. Eu sou doida. Mas a gente vê, tem impressoras de letreiros, né? A gente tá percebendo. Cadeira, dá pra fazer uma cadeira, né? Dá pra fazer móveis, né? De 3D. E aí a gente esse ano não conseguiu por conta da mudança, muita coisa, né, a gente fez ali, não conseguiu focar, mas ao passo que a gente não conseguiu ir atrás, a gente percebeu que o mercado da indústria já está se chegando, igual eu comentei, né, a gente tem indústria automobilística, a gente tem indústrias de modo geral, né, até de bebida, enfim, eles se achegam na gente, procuram, né, para poder cotar materiais ali e no final são filamentos, às vezes até resina mesmo comum que a gente utiliza e a gente está sentindo que eles estão procurando já essa necessidade. Então a gente já está atrás dessa questão industrial, né? Para ser mais rápido também, né? Agilidade. Porque essas máquinas, elas, além de impressão muito rápida, elas conseguem, né, fazer com maior quantidade também. Certeza. Mesmo protótipo menor, né? A gente estava conversando da resina na última live. E elas estavam me explicando que a peça você consegue às vezes colocar ela uma do lado da outra de comprido, então a capacidade, né, dali Então assim, a gente vê isso. Dá pra cascateado uma embaixo da outra. Então hoje você fazer essa impressão em larga escala, isso vai ajudar bastante, né? A busca do fornecedor vai também do modelo que traz, na inovação, né? A gente vê que tem fabricante aí que já está um pouco mais parado, né? Mas tem fabricante que já inova bastante. Já está procurando melhorar. Mas a gente está sempre procurando, sempre conversando, batendo papo, a gente conversa muito. Eu converso bastante com os chineses. Precisa. Inclusive vai estar aqui no nosso evento Creality, viu, gente? Muito feliz, né, deles estarem com a gente, né? Deixa à disposição, conversando aqui com o Anderson,
para outros também de máquinas, tá procurando a gente para fazer Legal. sempre um trabalho de fornecer conteúdo para todo mundo na área de 3D. O pessoal da Creality é muito bacana também, aqui no Brasil eles atendem muito bem. Vocês vão conversar com eles, vocês vão ver que é bem legal. Ai, que bom. Eu tava na ShareFest ano passado com eles, então... Gente, a sexta pergunta agora, pode nos falar um pouquinho dessa inovação recente em filamentos, máquinas que a sua empresa está oferecendo? Você comentou dos filamentos, você quer falar das máquinas? É mais ou menos o que eu estava falando anteriormente, né? Nós trouxemos até agora, a gente não tinha ainda, inclusive eu aproveitar, deixa eu abrir aqui, Ana. Abre. Vou até aproveitar o gancho aqui. Que a Multicolor você falou que já tem, né? Isso, é isso que eu ia comentar. Tenho aquela... que você compra bambu também, você pode comprar com MS, sem, né? Isso. Eu vi isso na sua página uma hoje. Dificuldade nossa, você vê, é uma das dificuldades que a gente, o até te responde. Olha, eu sou cliente, é bom saber. Te responde a pergunta que você fez do desafio, né? Ela perguntou sobre desafio, eu esqueci de comentar sobre isso. Olha que interessante, a gente tinha um rolo de carretel, que ele era muito largo, né? Jimmy, escuta, Jimmy Trove falou pra me perguntar pro Anderson aqui, Tá respondendo. Tá respondido. Então, mas lá no seu evento ele já tinha me perguntado, Ele não foi, ele acabou não indo, né? Mas é porque ele tava lá no sul, por isso. Exatamente. Mas ele vai estar aqui salvo. E aí, Ana, a gente fez uma modificação, ainda não é um carretel novo, digamos assim, que a gente espera lá, que a gente já vai chegar nele, mas nós conseguimos fazer uma modificação no próprio nosso hoje. E ele diminuiu a largura, tá vendo? Então hoje ele tem o 68 milímetros aqui, que é, por exemplo, já para caber na bambu, nos secadores de filamento que todo mundo pede. Isso. Pelo amor de Deus, eu quero comprar secador, não cabe carretel na Porque dependendo da região, né, a gente tem muita guria do sul, eles reclamam muito da umidade lá. Exatamente. Diferente do Nordeste. Nordeste. Não cabia nem no secador, você acredita? Porque era largo. E a gente recebeu, como não existe um padrão, ainda não tem associação, não tem nada assim que a gente padronize, né, o mercado, e meio que globalmente também não existe, mas acabou fixando um ponto. Nossa, a advogada acabou de entrar. Malvese? Meu irmão. Brodinho. Gente, esse filamento dele eu já utilizo há bastante tempo. Sou suspeita para falar. E assim, interessante ele falar disso, porque ele teve feedback dos clientes e procurou melhorar. Exatamente. Isso faz parte. É isso que eu ia comentar. A gente ouve bastante mesmo, às vezes os clientes comentam, né? De modo geral, assim, não vale a pena falar, para nós vale, né? Para nós vale. Quando falam, a gente agradece. Quando é uma negativa, a gente agradece da mesma forma. E pode ter certeza que agradece mesmo. Pode mandar até print ali para provar. Para falar melhorar, obrigado por ter falado. Ninguém é obrigado a saber tudo. E outra, a gente sabe que todo mundo vai evoluindo conforme vai fazendo um trabalho. Ele acabou de falar aqui, se não passarem aqui no escritório, tranco vocês no prédio. Pode deixar. Fala pra ele. Se tiver um jantar pago, a gente vai passar. É isso aí, a gente quer janta. Tem já uma pergunta aqui, uma guria, uma das nossas gurias. Aproveita aí, vamos responder. Oi, o PLA-HT já trabalha em altas velocidades? Sim, sim, eu respondi isso. Eu tinha respondido isso. Assim, os nossos materiais da linha Premium, todos eles, tá? O ABS Premium, PLA Premium, tem tanto o HT quanto o Impact, né? Que é o que a gente tem. Todos eles suportam alta velocidade. Então já pode imprimir nas K1, na série K, na KE, nas próprias bambu, alta velocidade, tranquilo. Porque ele tem uma fluidez maior, então ele consegue imprimir sim. Eu ia perguntar agora dessa parte de sustentabilidade, porque elas gostam. Eu vou ter uma live agora no mês 8 de um empreendedor para falar dessa parte de sustentabilidade. Certo. Assim, só que são duas perguntas bem parecidas, então vou unir tudo em uma, tá? É uma preocupação de todos os setores de sustentabilidade. Hoje quem pensa assim está à frente, né? E assim, até uma abordagem para trazer novos clientes que se preocupam com isso, né? Então, uma questão em relação a filamentos, máquinas de 3D. Existe alguma iniciativa da sua empresa para a parte de reciclagem de resíduos de impressão 3D? Você pode passar? Então tá. O que a gente pode falar assim já de início é que no Brasil não é tão forte nessa questão de sustentabilidade, apesar de ser muito importante, deveria ser, deveria ter uma importância maior ali, mas infelizmente não tem por diversos conceitos aí, até culturais, enfim, né? Na Europa é muito forte, isso é até muito bonito, né? O pessoal lá tem carretel de papelão, pra você ter ideia, né? Às vezes faz umas questões nesse sentido. O que nós temos de iniciativa, por exemplo, falando de carretel, né? Eu estava até comentando dele,
nós recebemos de volta, vocês juntam, né, o carretel, e nosso carretel é desmontável, você gira aqui, ele desmonta facilmente, né? Então fica até mais fácil para você juntar em uma caixa muitos carretéis guardados, porque isso aqui gera volume, né, um empilhado, então você desmonta e fica mais fácil. E a gente recebe de volta, então com isso a gente reaproveita. Os clientes então podem entrar em contato e estar retornando para eles os carretéis e eles dão tem uma regrinha lá, se não me engano são no mínimo 30 carretéis para juntar. Aí, a gente paga um valor, lá tem um valorzinho que a gente paga, a gente inclusive incentiva com pagamento, e esse valor é revertido depois em cupom de desconto para compra. Como se fosse um bônus, exatamente. Né? E a gente recebe de volta, aí a gente vai, limpa, faz ali um tratamento ali de limpeza, tudo, e reutiliza o mesmo carretel e rebobina ele. Então, isso é show. É uma ideia já para utilizar. Eu sempre tento trazer isso para elas e para os empreendedores, né? Para estar passando isso para vocês, porque hoje, assim, muitas gurias se preocupam, falam que utiliza, né, testa, mas assim, por exemplo, o descarte da resina, né, Anderson? Um tema bem para essa parte de sustentabilidade. A resina é assim, você cura ela, né, ela é líquida, ela tem uma certa toxicidade. Não é uma toxicidade alta, né, as nossas resinas, pelo menos eu posso falar da nossa, ela tem toxicidade assim, nível por exemplo, shampoo, sabonete, coisas que a gente usa no dia a dia, materiais de limpeza, digamos assim. E se você quer saber, às vezes o material de limpeza que você joga na pia é mais tóxico do que a resina, dependendo da resina nossa, né? Importante. Então segue o tratamento. Não estou querendo dizer que é para você jogar na pia, não é isso? Não, eu entendi, uma comparação. Exatamente, mas como que a gente trata a resina, né? A gente pega, sobrou um restinho lá, um resíduozinho, a gente coloca num copinho desse aqui, de plástico. Deixa no sol, se não quiser gastar a energia elétrica ali para a máquina de cura, ali deixa no sol mesmo, lá espera ela secar total. Ela secando total, curando, polimerizando, ela vai se comportar como um plástico comum do mercado. Então você pode descartar ela como um plástico, de repente em descartes de plásticos mesmo, juntar ali, né? Ou dependendo do pequeno volume, em lixo doméstico comum mesmo, porque ela vai ser como se estivesse jogando um copinho desse mas embalado, de polímero tudo mesmo. separadinho. Porque no final ela polimeriza, ela vira um polímero. Agora a resina líquida ela já é mais tóxica, né? Só falando de reciclado, né? Acho que é a última aí. Reciclado é uma matéria bem complicada de se dizer para impressão 3D. Nós não temos iniciativa para isso. Existe uma empresa que faz aqui no Brasil, acho que é Print Green, né? Vale a pena você chamar ele, é muito legal. Print Green? Print Green 3D. O Kleber, ele tem contato dele também. Ele até falou na live dele, ele comentou, Exatamente. Porque assim, é um tema que a gente tem que falar, abordar, porque todo mundo hoje que está iniciando no meio 3D, principalmente com a resina, né? Fala, Ana, os cuidados. Mas a parte da FTM também, né, gente? Se tem, por que não? Que acontece assim, é um pouco complicado. Quando a injeção, por exemplo, nós utilizamos também esse preto, por exemplo, aqui, é material reciclado. O carretel, O carretel, o preto, né? Material reciclado. Então é fácil utilizar na injeção porque ele tem um bico muito grandão, grosso lá, ele põe o material na pressão e a gente injeta e aqui zero problema com isso. Então a gente usa o material reciclado já para ter sustentabilidade, recebe o material de volta, ajuda, porque a gente reutilizável. Mas filamento já é um pouquinho mais complicado, porque qualquer impureza que a gente pegar, por exemplo, vamos juntar todo mundo aí, manda PLA pra gente, por exemplo, vamos fazer algo nesse sentido. Se tiver um pedacinho de ABS no meio, já estragou o material. Então a gente vai fazer um rolo, vai alterar parâmetro, configuração, né? Outra coisa, sujeira. Como que a gente garante, né, Ana, que a gente não vai ter nenhuma poeirazinha ou um resíduo que depois vai entupir o bico, que é 0,4 milímetros, tem gente que usa 0,2, 0,1. Eu uso 0,4, mas assim, tem gurias que são corajosas, acabam ousando, né? Então, um lado sustentável que a gente vê, que é muito bom e é um material mais utilizado, é o PLA. Porque ele é a partir de composto orgânico, né? Ele não é criado a partir do petróleo. Então, a cana-de-açúcar é o amido de milho, exatamente. Né? Lá na China ele usa muito cana-de-açúcar, o que a gente utiliza aqui é o americano, né? O da Naturworks, a matéria-prima, e ele é a base de cana-de-açúcar. Desculpa, de amido de milho. E na Europa usa beterraba, tem alguns outros componentes aí também. Nesse caso, o que você faz é não agredir tanto a natureza, no sentido, né, da fabricação, emite menos CO2 na fabricação do polímero, do PLA mesmo. Você emite menos CO2 para a natureza, que você já contribui, então você utilizando um PLA, inclusive eu disse que nós temos 3 linhas, até onde impacto, que é comparado ao ABS, você pode não usar o ABS, usar o PLA de impacto,
Então, nesse caso, você está usando já um material sustentável, um material verde, né? Um filamento o meu verde. argumento de venda é esse. Eu acho que a gente tem que sempre estar É que não dá para usar pelhar em tudo, infelizmente. Você tem que partir mesmo, não tem jeito, tem às vezes... a minha área sim, né? Mas é que ele falou, decoração, da sua frente. decoração vai tranquilo, muita área sim, vai muito bem. Fazer uma guitarra ecológica, gente. Mas às vezes você precisa de algumas resistências térmicas especiais que infelizmente tem que ir pro mercado. E o mercado ele é abrangente assim mesmo, né? Ele é. Mas se eu não tiver essa dificuldade para reciclar é tranquilo. Tá bom. Né? Porque às vezes a gente lá internamente, a gente granula o resíduo que a gente está iniciando a linha de produção, o material, o filamento. Você conheceu a fábrica, né? Então, na verdade, no dia eu tava ali, né? Não chegou a conhecer? Não cheguei. Tava tendo um sorteio, mas a gente vai combinar, sim. Vamos combinar lá, você visita, sim. E aí no início da produção a gente vem puxando o fio, né, para começar na máquina, ele vem totalmente desestabilizado, né? E a gente tem uma garantia muito fiel lá de manter 1.75 travadinho, a gente às vezes até divulga, né, fotos assim, o videozinho, o filamento 1.75 travado assim, ó, 74, 75, 76, 75, 75, 75, 75 não sai, né, fica bem fiel assim mesmo, porque é o que garante manter a qualidade do material, é o mínimo que se espera do filamento, né? Com certeza. A gente tem homogeneidade de cores também, com dosagem eletrônica de pigmento e outras questões, mas respondendo a pergunta, se não fosse essa questão, porque lá internamente a gente faz uma pequena reciclagem, né? A gente granula esse resíduozinho e a gente volta ele pro processo, porque não agride nada, né? É um material virgem, puro ali, a gente só volta. E aí, esse filamento ele tem um nome específico? Não, quando troca de cor? Não, assim? esse quando volta pro processo, assim, que é o mesmo material, que não agride, não vai aumentar, mudar a característica, é normal. Mas quando a gente tem fora de padrão, por exemplo, variação de cor, essas coisas, aí a gente tem o nosso que é o transição de cor. Que a gente não para a produção, né? A gente está fazendo branco, vai fazer o vermelho, aí a gente troca a cor. Mais pergunta aqui da guria, eu já vi uns 4 linhas e já... Aqui, ó. Sempre tive uma dúvida, depois do impresso PLA, biodegradável, ele causa menos impacto que o plástico normal? Ele acabou respondendo. Respondi, mas eu não falei dessa forma que ela falou, né? Na verdade, verdadeira, o PLA ele não chega a ser biodegradável, né? Ele não é bem essa palavra, né? Eu sei que o pessoal utiliza bastante. Eu já tentei pegar documentação lá da própria Naturworks, assim, desse sentido, e eu não consegui nada formalizado nesse sentido. De ser porque o que é biodegradável? É eu pegar isso daqui, enterrar na terra e depois ele sumir, decompor sozinho ali depois de um tempo. E isso é biodegradável, deve se decompor biologicamente. Ele é degradável, né? Ele consegue se degradar assim com mais facilidade do que um material a partir de petróleo, por exemplo, e a gente consegue fazer compostagem do PLA para degradar acelerado nisso, com processos específicos ali para ele acelerar a degradação. Mas ele não é um material, por exemplo, orgânico mesmo, assim, né, que a gente conseguiria se decompor facilmente, assim. Mas o que ele gera menos impacto é por conta já de não ser petróleo, gera menos CO2 na natureza na sua produção, porque é a partir de composto orgânico ali, e aí ele tem uma facilidade assim na degradação. Mas essa questão de biodegradável o termo. Acaba sendo usado ela é do sul, bastante para marketing. A gente acaba. Biodegradável, a gente fala muitas partes de detergente, né? De tentar tem que se decompor, solúvel, né, na natureza, principalmente água, né, e tudo mais. Exatamente. A nona pergunta agora, a gente vai mandando aqui, tá? A gente vai respondendo. Você foi respondido, manda um joinha aí. Manda um joinha. Aqui, eu ia perguntar dos perfis dos clientes que você atende, tá? Se tem diferença entre necessidade de cliente individual, que é esse maker que você citou, para o corporativo, que você nota. Tem diferença? As necessidades deles, né? Para atender eles. Olha, todos têm uma necessidade específica, sim, né? Tem, porque partindo, por exemplo, falando da indústria, a gente vê que são materiais mais técnicos, né? A gente vê ali o pessoal... O rolo é maior para essa parte da indústria ou é desse jeito? Então, essa questão de rolo é interessante, né? Esse comentário que você falou. A gente tinha um tempo, um período, pessoas procurando muito carretéis maiores, né? De 1,5 kg, 2, né? Parou isso daí, né? O pessoal não procura mais não. Porque a gente via impressoras muito grandes, tudo ali, tudo. E aí a gente viu que o pessoal tem preferência para impressoras pequenas para médias ali, não tão grandes mais. E aí não tem uma procura muito grande para carretéis maiores. Acho que até pela praticidade de você movimentar um carretel, né, gente? Outro grandão, pesado, né? Né? Vai cair no pé da pessoa. Sim. Agora falando de material, hoje nós atendemos praticamente, sei lá, 95%, muito grande assim das necessidades do mercado
em geral, né? Um produto ou outro ali que a gente ainda quer chegar, mas seria voltado muito para coisa muito específica e acaba indo um pouco mais para industrial mesmo. Mas para um robista, tranquilo, o robista vai pelear muito bem, obrigado, né? Vai. Mas às vezes é para aquelas questões assim, não sabe a diferença dos materiais, prefere pela facilidade, o que é um erro, né, na verdade. Acompanhe as nossas lives, gente, que a gente gosta de falar, eles estão explicando, né? Precisa dessa diferenciação, porque às vezes é aquela coisa, você dependendo do que você vai utilizar, você consegue até pagar mais barato, né, o material. Com certeza. Não tem necessidade de você ter um investimento no filamento, você pode investir no maquinário, né, na máquina. Só de cosplay mesmo, né? Cosplay, ele gosta muito de, às vezes, ABS, porque é fácil de lixar, né? E ali, o acabamento, tudo ali, apesar de muita gente usar PLA também. Hoje eu mandei um direct para uma guria de cosplay, mas no nosso grupo a gente tem várias de cosplay, que mexe com resina e com FDM, então assim, é importante falar, porque vocês conseguem utilizar às vezes um material com uma resistência maior, né, e mais em conta. Eu ia fazer a 10ª pergunta, gente, vai mandando aí, hein? Guria não mandou um joinha ainda para falar se deu certo. Como vocês garantem a satisfação do cliente ao adquirir um filamento e as máquinas na empresa? Vocês entram em contato, a gente fala que é um feedback, um retorno, né, dos clientes, faz pesquisas de opinião, como que é? Então, nós criamos um setor até recente lá de essa parte de promover ali a satisfação do cliente. Nós sempre nos preocupamos muito com isso, né? E a gente chamou de sucesso do cliente, né? Então a gente fideliza, né? A gente começou a fazer pesquisas de clientes para entender a dor, né? Todo cliente tem dor, não tem jeito. E é uma empresa que se preocupa, então fica até para dica de empreendedorismo mesmo, né? Uma empresa que se preocupa com a dor do cliente é uma empresa que vai ter sucesso. Com certeza. Porque ela já transmite seriedade, já tendo a intenção, né? Porque você querendo só vender e que se exploda o resto e deixa do jeito que dá, chega uma hora que não se sustenta, né? Então a gente se preocupar e a gente é bastante preocupado com isso. Então a gente entende o problema, a gente trata, né? Muitas vezes você quer corrido, às vezes a gente não consegue tratar na velocidade que o cliente exige, ele manda um WhatsApp ali que responde exatamente na hora, no minuto, né? A gente não consegue, às vezes manda de manhã, vai responder à tarde, ou 1 hora depois, 2, enfim. Às vezes a gente comenta, né, que está analisando, vendo, pede ali um prazo, mas todos são sempre muito bem atendidos, a gente se preocupa bastante. Essa questão da gente ter mudado o carretel foi uma das questões de ouvir cliente. A gente criou cores ouvindo o cliente, né? A gente tem cores lá que clientes nos sugeriram. Pô, você podia ter uma cor assim. Aí 1, 2, 3 falou, pronto, vamos pra cá, né? Com certeza. E aí a gente colocou, então... É o mercado, né? Você tem que estar sempre um pouquinho à frente. Exatamente. Mas também visualizar que o seu cliente, ele quer alguma mudança, alguma melhoria, né? Toda empresa tem problema, toda. O problema não é ter o problema é como você trata o problema. Com certeza. Né? Como você aí trata você fideliza o seu cliente, a partir do momento que você dá ouvido para ele, né? E você fala, ele vai te passar o problema, você tenta solucionar da melhor forma, né? Principalmente porque ele vende máquinas, né? Então a gente sabe disso, que é a parte técnica, né? Sim. Então assim, hoje a gente fala da mudança do mercado 3D para essa parte de suporte técnico especializado. Exatamente. Dependendo da pessoa que você adquire o material, se não tiver isso, o que acontece? Passa para o seu cliente o quê? Uma experiência negativa. Sim. Isso, para quem hoje trabalha com, né, várias frentes, não é legal. Então é importante você ter esse suporte técnico, né, para demonstrar que você está interessado em não só vender, mas também em manter, né, o cliente. Então é bem importante. Gente, agora a 11ª, a gente está acompanhando aqui hoje o relógio. Qual a importância do suporte técnico, já falando, e da formação de clientes na sua estratégia de negócios? Tem que ter, é obrigatório, né? Na verdade, até por lei, né? Você precisa dar apoio, precisa dar suporte. Você vender um produto, tem que ter um apoio ali para poder orientar o uso, enfim, dificuldade, troca, devolução, essas questões. Nós temos lá o setor, eu comentei, né, no começo. Se quiser falar do curso também é importante, né? Porque hoje é assim, a pessoa também saber utilizar, né, o produto para depois saber, né? Porque assim, às vezes você tem uma dúvida, mas você não sabe como solucionar porque você não identifica essa dúvida. Então, às vezes as pessoas elas são assim, como ele falou, às vezes você tem a máquina, você quer tudo pronto, não é assim, né? Você tem que estudar. Então, se puder passar para... A vantagem de comprar
material com uma empresa especializada, né, sempre, vai ser a vantagem de você ter apoio mesmo, né? Esse apoio você sempre vai ter. De dúvidas, manutenção mesmo, sempre quando tem manutenção, a gente pega. Às vezes aconteceu a gente vender uma impressora novinha, infelizmente o cliente chegou lá, abriu, estava com o display com 2 risquinhos lá, apareceu agora essa semana, por exemplo, né? Até um recente. E com defeito, a gente vai trocar tudo para ele, né? Às vezes até no transporte também, né? Pode acontecer, exatamente. Isso pode acontecer. Uma dos desafios também é transporte, né? Correio no Brasil às vezes demora, atrasa, aí o cliente fica nervoso, com razão, lógico, porque ele colocou lá, às vezes escolhe o frete mais caro para chegar mais rápido. E aí a gente vê que atrasa tudo, mas a gente sempre tenta apoiar da melhor forma. Há casos que, por exemplo, não são comuns, mas já aconteceu, sumir a encomenda, né? Então a gente trata depois com o correio, né? extraviar, a gente manda um novo, trata com o cliente separado, depois a gente vê como que a gente resolve com a transportadora, então a gente não deixa descoberto não. É importante. A gente sempre trata assim nessa questão. Então, falando do curso, até que a Ana comentou, nós temos sim, né, um curso lá de impressão 3D, ministrado pelo Emanuel, né, que ele vai estar aqui com vocês. Vai estar com a gente nos eventos. O Emanuel é uma pessoa extraordinária, que trabalhou com impresso 3D, né? Ele é à frente. E assim, a gente precisa sempre estar trazendo isso, porque hoje o conhecimento é tudo, né? Você ter esse conhecimento para você começar a trabalhar direitinho, né? Da forma correta, e também você depois identificar para solucionar de forma correta também as suas dúvidas, né? Então, às vezes você se cercar de gente que você confia, que é transparente, é importante, né? Sim. Esse curso não é só um curso presencial, ele tem duração de 16 horas, são 2 dias inteiros, é bem intensivo. É interessante porque é um curso bem abrangente, assim, e foi até interessante ter um relato de um cliente nosso que falou: eu fiz todos os cursos que tem, os online e os que tem hoje no Brasil, né? E ele falou: eu não aprendi tanto, ele falou isso pra gente, a gente ficou até impressionado, eu não aprendi tanto o que eu aprendi hoje aqui. Ele até falou pro Emanuel, né, pro professor. A palestra dele é não, é sensacional. A gente tem uma parceria com ele aí, né? Todo mundo do 3D que eu pergunto, né? A gente troca figurinha e fala assim: ó, se falou, tá falado, né? Tem pessoas que são assim. O Emanuel é uma delas. É uma pessoa que todo mundo admira. A 3D Prime é uma empresa de soluções, né? A gente, lógico, são passos a passo, são caminhos dados ali, tudo às vezes é investimento, mas nós temos, né, desde ali produção de insumos, né, que são as resinas, filamentos, a gente pensa em expandir isso também. Desde as máquinas, a gente já falou aqui, né, representação de algumas marcas, a gente pensa em expandir também, tem possibilidade para isso. E então a gente tem, né, a parte de manutenção, suporte, curso, né, que a gente está expandindo, a gente está pensando em fazer. Batemos um papo aqui no Começo em Cana para ver se a gente estreita aqui umas possibilidades aqui até de eventos, né, que é muito legal até para a região, né, daqui que a gente se encontra, mas para nível Brasil também dá para a gente fazer muita coisa legal, né? Então o que a gente quer fazer isso é fomentar mesmo o mercado da 3D e atender soluções para atender a necessidade de todo mundo aí, né? É importante, né, gente? Hoje você fornecer também esse conteúdo para as pessoas elas terem essa busca, né? Mas também com qualidade, né? Não ficar viajando, né? E aqui todo mundo que acompanha o nosso canal sabe que as gurias elas trabalham, então elas estão no mercado, né? Fazendo, mas também trazendo esse monte de dúvida e questionamento pro pessoal do 3D, né? Porque é importante. A 3D Prime está entre as 3 principais aí, empresas aí, né? Que bom. Graças a Deus aí, do Brasil. Tá, mas a gente sua bastante para manter. A gente é muito chato lá com produção. Precisa. Eu ia perguntar agora, assim, tendências que você teve, mas assim, a gente fala emocionante porque assim, que causou um impacto nesse futuro da impressão 3D. Você vê alguma tendência da impressão 3D, assim, que você fala, nossa, olha, vai solucionar várias frentes, não só de personalizados, de indústria. A gente está vendo muito agora o pessoal falando dessa parte de construção civil, das máquinas, né? Então a gente hoje comentou dessa personalização e também produção em massa, em larga escala. A gente fala também de impressão da área biológica, né? Humana lá. O que você visualiza assim, de tendência? A impressão 3D já é uma tendência, né? De modo geral. E realmente ela expandiu ali para muitas outras áreas. A gente vê alimento já, né? Isso também, no evento agora que teve, né? Essa semana, 2 eventos de impressão
tava com a máquina lá produzindo alimento, bem importante. Eu vi o pessoal imprimindo bisteca lá com textura de carne, eu também. com célula, tronco, né? E eu falei, meu Deus do céu, onde que a gente vai parar? Mas você sabe que eu coletei, meu filho, há 9 anos atrás, célula, tronco. Então, é importante. Exatamente. A gente tem que falar. Eu fico pensando que a gente não vai matar mais boi, né? A gente vai trazer a impressora 3D, vai imprimir o bife e quem sabe já não sai frito na mesa, né? Põe um olhinho ali. A gente tem que falar, né? Porque às vezes uma viagem assim, às vezes pode solucionar algum problema, né? Mas o que eu vejo assim é que a impressão 3D é antiga, né? Era desde 84 lá com o tiozinho lá que criou lá. E aí ele. Só que ele foi criado patente, né? O Chuck Berry lá, esqueci o nome dele lá. E aí ele fechou o mercado. Então isso começou a criar patentes recente agora. A gente às vezes acha, né, que a impressão 3D ela é nova, mas não é. E por conta das patentes que foram fechadas lá na época, né, 3D Systems lá tudo. Inclusive tem um documentário, você conhece no Netflix? Não. Chama Print the Legend. Eu sou assinante da Netflix, mas... Não, desculpa, é Netflix mesmo. Ah, tá, na Netflix. Netflix. Tá. Pode falar. Netflix, chama Print the Legend, muito legal, vale a pena assistir. Quem não conhece, vai conhecer um pouquinho da história da impressão 3D ali, o que veio, né? E a época até que como isso chegou ao mundo, né? Teve uma coletiva de imprensa lá com o George Obama na época, 2013, pra você ter ideia, as patentes começaram a cair ali, né? Um pouquinho antes disso. Em 2013 ele voltou os olhos para a impressão 3D, fez uma coletiva de imprensa e abriu para o mundo, né? A China já pegou e começou a fabricar já, então a gente viu que a impressão 3D surgiu, assim, digamos, para público aberto, né, para domínio público ali a partir desse momento, né, de 2010 para cá ali um pouco recente. De antes para trás era fechado mesmo por conta de patente, mas a impressão 3D ela é antiga. E o que aconteceu? Ela faz parte da indústria 4.0, ela não veio substituir nenhuma necessidade, nenhuma tecnologia existente, por exemplo, em mercado de injeção, mercado de corte laser, mercado de CNC, são tecnologias diferentes, ela não veio substituir, pelo contrário, ela veio agregar. Né? Então, hoje, por exemplo, uma empresa que faz moldes, nós temos clientes fortes lá de moldes que compram muito material assim, e eles fazem uma prototipagem, por exemplo, para fazer um carretel desse, eu vou fazer um molde dele. Como que eu vejo ele? O cliente quer palpar, quer pegar, quer sentir, quer encaixar, para ver se encaixa, quer ver se serve, enfim. É utilidade. Então você imprime antes para ver, porque ver virtual no computador é uma coisa, né? Você vê na mão. Faz um teste, um protótipo. Exatamente. Então faz uma prototipagem antes de validar o molde. Porque uma vez feito o molde, se você precisa fazer às vezes um furinho ali, é um transtorno no trabalho, né? Às vezes tem gente que deixa 36 horas de impressão e não fez um teste. Precisa fazer o teste, a gente faz um menor, né? E aí a gente vê as empresas, então, até na parte da indústria mesmo, fazendo prototipagem antes até de validar o molde de injeção que vai ser o produto final. Então a impressão em 3D entrou ali como um validador, né, digamos assim. Mas ela... E barateou também, né, para toda a indústria. Mas ela pode ser usada para produto final, porque a gente vê farms, né, tem bastante gente. Tem um amigo nosso aqui também, um dia você puder, é um empreendedor bacana para você comentar com ele, o Rafa, né? Ele tem umas 13, 15 impressoras na casa dele. Tem uma guria nossa 16. 16 lá no Rio. Engraçado, ele era professor do Senai, ele saiu do Senai, tirou uma mulher dele do Senai, ele trabalha em casa com uma impressora, fica aí os 3 filhos lá brincando, pegando peça lá, empreendeu com isso daí, né? Muito legal. Tem um monte de gente que chega em mim agora, mas, né, como chega em mim, fala assim, vamos abrir um farm? Vamos? Eu acho que é importante. Mas você vê que tem gente que especifica em um nicho, tem gente que faz meio que uma gráfica de impressão 3D, vai imprimir de tudo, né, digamos assim, entrega. Tem gente que, escolas que pede para imprimir até TCC, né, coisas do tipo. Hoje a gente tem guria no grupo que tem loja virtual, loja nos e-commerces, entendeu? Também tem grupos de WhatsApp que elas atendem, né? Tem guria que especificou hoje só na parte de pinturas, de colecionáveis. Então, assim, hoje a gente vê que a pessoa, dependendo do que ela vai, se ela vai numa frente, ela acerta o nicho dela, ela consegue com certeza ter uma maior produção, né? Maior foco. Mas eu vejo que tem a NASA, né? Levou uma impressão 3D para a estação espacial para não levar peças, ferramentas, porque senão ele ia ter que levar um kit muito grande de ferramentas para lá para um dia utilizar. Então o que ele faz hoje? Ele levou insumos e levou a impressora. Aí ele precisa de uma ferramenta específica, ela imprime e utiliza ela. Ele faz na hora. Né? Então ele não precisa levar estoque zero. Né? Quero ver isso. E aí a Petrobras, né, ela fez um evento recente agora muito legal, sempre antenada com tecnologia, né? A gente estava lá com o nosso logo presente no evento, lá também, evento interno deles.
e eles fizeram uma divulgação até dessa questão de estoque zero também, porque eles estão preocupados também com algumas questões lá deles lá para uso e eles não terem muitos SKUs guardados, estoque grande. Eu falo isso para elas. Então você tem impressora, faz sob demanda. Todas as lives a gente comenta muito porque elas falam, umidade, perdi filamento. Eu falo, gente, trabalha assim. Pega, compra para aquela necessidade. Então, se você quer comprar às vezes 1 ou 2 para você experimentar, né, e tudo mais. Não, mas aqui lacrado. No início. Lacrado fechado não tem validade. Mas depois que abre também tem que ter um cuidado, tem, né? mas a gente, vou ser sincero para você, eu tenho material lá de 2000 e sei lá também. quando. Mas é que elas moram às vezes lugar bem úmido, né? A gente usa hoje, parece novinho, tá. né? O que eu falo mais é de peça, lógico, tem que ter cuidado sim com o material, mas a peça, né, você tem estoque zero, você faz sobre demanda, né? Então a necessidade surge, você vai lá e imprime e você tem lá. Então a gente estava na live de impressora semana passada e uma guria, né, do Nordeste, ela comentou de filamento que ela teve um problema e tudo mais. Então de impressora migrou para o filamento. Certo. Aí eu conversei com ela, porque hoje é assim. Ela faz colecionáveis, ela não tem impressora de resina, mas eu comentei com ela que tem muita gente que trabalha com colecionáveis que também tem resina. Sim. Por causa justamente de não ter essa coisa de quebra, de resistência e tudo mais, né? Então eu uni ali meninas que tinham FDM com menina que tinha FDM e resina. Para mostrar essa alternativa, né? Porque a alternativa tem, né? De material, de impressoras. As nossas meninas hoje elas estão muito boas também. A gente atende até impressoras de 8K, 12K. Tem a flexível. Tem. Né? Tem flexível de a gente não lançou ainda, não colocou lá, até mais comum, lavava em água, né? Mas já tá para lançar lá, que a gente a gente é um pouquinho mais cauteloso, assim, né? A gente testa bastante, a gente vê. É um mercado novo também, a gente vê que às vezes o pessoal comenta algumas coisas assim que às vezes não é. Então, por exemplo, ninguém perguntou, mas eu acabo comentando, tá falando de resina. Pode comentar. Às vezes o pessoal fala assim, eu curo, pegar uma pecinha lá, curo 2, 3 minutos. Aí eu não sei onde o pessoal tira essas coisas, mas é interessante porque falta também educar, né? Falta a gente instruir. Educar. Quando a gente nos pergunta, a gente sempre dá apoio, não comentei, a gente tem lá a equipe de suporte, tudo. Mas como ele é muito complexo a impressão 3D, a gente nem consegue pôr tudo também no site, validar tudo. Não, nem deve, eu acho que tem que focar mesmo. Exatamente. As pessoas elas não conseguem ler muita informação. A gente vê que o pessoal às vezes erra nos tempos de cura, por exemplo, da resina, né? Aliás, o pós-cura. O cura já é um detalhe. Ele cura ali, ele faz a calibração, ok? Mas o pós-cura, 2, 3 minutinhos, acha que já curou, e às vezes a peça racha, a pessoa culpa a resina. Essa resina é ruim. Fabricante X, Y, Z, não importa. É ruim, mas não foi. Foi porque o que acontece na resina? Ela precisa polimerizar 100%. Se ela não polimeriza, ela vai ter que criar uma casca curada e no interno dela ainda vai estar maleável ali. Quando você, às vezes até pinta, peça pessoal que pinta, né? Ou deixa ela exposta perto de uma janela, assim, ou a própria luz ambiente, ela vai curando com o tempo ainda, pegando aquela radiação UV do ambiente, ou seja, a luz do sol, de uma iluminação. Então, como a casca dela está rígida, ela começa a ter contração. Entendi. E o interno dela ainda está mole, ela tende a rachar. Aí a peça às vezes tem esses... Geralmente trinca, né? Ela racha. Retrai, né? Um pouco. E aí às vezes o pessoal culpa a resina, mas a culpa foi do pós-cura. Então a gente tem até um estudo muito conhecido aí de uma empresa grande de resina lá dos Estados Unidos, né? E eles até falam que no mínimo de 30 a 60 minutos pra você curar total, né? Isso foi manda pra mim isso, porque elas perguntam muito disso. O que a gente fala pra nós aqui, né? Pelo menos aí uns 15, 20 minutos pelo menos na nossa resina, dependendo da peça. Se ela for muito complexa, muito grossa, ou dependendo do desenho, da simetria dela ali, enfim, você curar até 30 minutos mesmo, né? Tempo ali pra que garanta. E às vezes eu vejo o pessoal falando assim nos grupos também, cura, vamos supor, um pouquinho que a resina fica flexível. Mas isso não é certo também, porque se você cura um pouquinho, você polimerizou um pouquinho. Uma hora que essa resina estiver exposta, ela vai terminar a polimerização dela. Se ela não rachar, que foi o que eu falei agora, ela vai ficar rígida de todo jeito. Então, curar pouco não é a saída. Você tem que curar a totalidade para que ela finalize a cura. O que vai trazer a resina flexível ou não é o tempo de cura, é a característica da fórmula da resina. Né? Mas às vezes a gente vê... Isso é importante porque você já testou o seu produto, então você sabe dizer. Então todo mundo hoje que vai começar com um produto, o interessante é isso que ele falou, é fazer o que o fabricante está falando, né? Testar da forma correta e aí se tiver qualquer dúvida entrar em contato para pedir informação, porque dependendo da peça que você tem,
tem algum ajuste, né, Sim. final. Então, é bem... Essa pergunta eu já acabei fazendo, né? Essa parte de 3D, subexplorada, você já falou. Sim. Eu queria fazer assim, os desafios mais comuns dos seus clientes em relação a máquinas de filamentos hoje e como a sua empresa ela faz para solucionar. A gente falou várias já lives, elas passam tudo, né? Então, problemas de tupibico, problema do filamento. Então, assim, hoje se você puder passar o que é mais comum... Sim. Que você escuta bastante como soluciona, né? De forma breve, acho que é interessante aqui na live. Sim. As dificuldades maiores que a gente enxerga ali é o pessoal mais usuário inicial. Tá. Mas acontece com o usuário antigo também, já imprime há muito tempo, né? Eles acabam adquirindo ali, a gente vê um estranhamento bem grande dos produtos, né? Por exemplo, quem compra um produto hoje 3D Prime e compra de uma marca concorrente X ali, existe sim uma diferença. Às vezes é pequena, às vezes a diferença é maior. Por mais que eu use às vezes uma matéria-prima igualzinha do meu concorrente, eu tenho o meu processo, eu tenho a minha pigmentação, né, que é diferente, o processo de produção altera ali. Então, alguma característica do produto final ele é diferente. E às vezes a gente percebe um pouco de falta de paciência do usuário por conta da ansiedade, né, que acaba exaltando ali. E é ali que entra a gente no apoio do suporte quando nos procuram. Mas a gente percebe que muita gente se frustra, a gente vê em grupos, infelizmente, de Facebook, a gente o pessoal trabalha desistindo, isso, né? O pessoal compra e poucos meses desiste de impressão 3D. Mas é justamente isso, é um pouco de falta de paciência, é um pouco, às vezes não é nem falta de paciência, é falta só de parar para fazer, por exemplo, resina, né? A resina não tem jeito, você trocou a cor do mesmo fabricante, mesma fórmula, trocou a cor, calibra de novo. Porque é um pouquinho diferente também, a exposição de luz, a penetração de luz de uma cor é diferente para outra cor. E entre fórmulas diferentes nem se fala, entre fabricantes diferentes nem se fala ainda. Então você vai perder tempo, eu digo, ganhar tempo, né? Nem perder. Meia horinha ali, vai uma hora ali calibrando, imprimindo algumas pecinhas, comparando para você descobrir o melhor tempo de exposição para fazer na impressão. Descobriu isso, beleza, você fixa lá no perfil de configuração e vai embora. Para filamento é igual, então a gente percebe... Para você padronizar no processo. Às vezes o cliente liga para a gente e fala assim, comprei da marca X, sempre utilizei. Primeira vez que eu fui usar a 3D Prime, me frustrei, porque não consegui imprimir, top bico, faz isso, faz aquilo. Na hora que a gente vai entender, a gente vê parâmetro errado, um monte de coisa, retração muito grande, às vezes o pessoal usa a retração que puxa lá na China, volta pro Brasil e aí topa o bico porque a ponta que estava quente esfriou, engordou e na hora que voltou não conseguiu empurrar, né? Então é coisa básica, né? E às vezes um outro filamento de outra marca isso não acontece porque muda a fluidez, muda alguma coisa, muda, né? E às vezes acontece também, só que às vezes ele não percebeu ou não pegou, mas enfim. Então, entre marcas, assim, é muito interessante que às vezes o pessoal compara, gosta de comparar a marca. Então, cliente, por exemplo, e acontece o contrário também, cliente que gosta muito de 3D Prime. Aí liga pra gente e fala, pô, fui usar da marca Y lá e não gostei, tudo, né? É porque no dia vocês não tinham cor e fui e aí tô voltando agora com vocês. Às vezes a gente conhece marcas, né, e eu não tenho problema, né, de falar, às vezes até indico concorrente para cliente, fala, olha, pega lá de tal, lá porque ele tem lá, hoje a gente não está tendo aqui estoque, enfim, ou essa cor a gente não tem, né, enfim, então a gente acaba indicando. Na amizade, né, no mas a gente acaba fazendo isso, mas a gente conhece também, porque a gente já testou desse fabricante, então a gente consegue indicar, mas não são todos que a gente consegue indicar também, infelizmente, aqui no Brasil tem uns 2, 3 aí que não dá, infelizmente, para indicar todo mundo, né? Porque eles não se preocupam tanto assim com questão de qualidade. Mas no geral tem se atendido muito bem, só que a dificuldade que a gente vê é do cliente ter um pouquinho de paciência para calibrar, criar um perfil, entender. Às vezes o pessoal usa, por exemplo, da nossa linha mesmo, 3D Prime, né? Não é nem concorrente. Usa o HT aqui, que é alta fluidez, alta velocidade, tudo. Aí quer economizar? Sem problema com isso, nós criamos um produto para isso. Quer economizar e compra o básico, que é mais barato. Tá lá R$90 lá no Pix lá e contra 100, 110 do HT. Então, vou comprar o mais baratinho, mas aí é diferente o perfil de configuração, porque pra você ter ideia, a fluidez do básico é 7, a do HT está entre 10 ali e o impacto está entre 15. E também então, assim, qualquer tipo de filamento, gente, é assim, tem silks, tem os comuns, tem os especiais. Tudo muda. Então assim, tudo muda. E assim, essa parte da frustração que e não existe padronização, assim, isso, né? Que eu queria falar, assim, é uma parte que se você tá falando, é porque eu falo todo dia com todas as meninas do nosso grupo, que o que acontece, hoje você trabalhar essa parte do feedback, do acolher o cliente, é você o quê? Você trabalhar também essa parte do psicológico, porque hoje frustração acontece muito rápido. Sim. O nosso grupo hoje de empreendedorismo,
que acontece? É isso, essas dificuldades acontecem dentro de grupo, dentro de comunidade, com distribuidores, Normal, com tudo. normal. É normal do ser humano, a vida é muito corrida. Sim. Então é importante você sempre estar trabalhando, conversando, tentar solucionar de uma maneira correta antes de você sair falando mal ou se frustrando e tudo mais, né? E não desistir, né? Porque às vezes a gente quer desistir fácil, mas às vezes uma coisa é tão simplesinha, Ana, às vezes a gente A ferramenta tá na mão, você dá. Ó, Vou te citar um exemplo, tá? Uma guria que estava no nosso grupo, que era arquiteta, Sim. e que falou pra mim, Ana, eu queria vender minha máquina. Triste. Porque ela tava sem tempo. Sim. Eu falei, peraí, eu sou decoradora, vamos conversar, entendeu? E ela tá lá no nosso grupo, não saiu. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então é importante hoje você conversar, ir nos eventos, né? Sempre tá tentando agregar, ver uma visão de uma outra pessoa que trabalha, para colocar mais, às vezes, opções, outros nichos, não se frustrar e sair, né? Sim. Por exemplo, ele trabalha com resina, com FTM, vê qual que é o melhor, porque às vezes você não tem esse tempo de você esperar a cura, né? Você quer uma coisa mais... Então hoje você tem uma máquina que você coloca lá e é mais rápido. Né? Multifilamentos e tudo mais. Nada melhor do que procurar o próprio fabricante, né? Porque às vezes a gente quer recorrer à rede social, Facebook, o pessoal fala tanta besteirinha lá também. Fala. Às vezes eles falam ajuda mesmo, às vezes é na boa intenção, acaba atrapalhando, mas às vezes ajuda mesmo. Mas não é sempre não, às vezes não, a gente e a realidade, vou ser sincera, às vezes eles colocam preço de venda que a pessoa às vezes não ganha quase nada, né? Então como empreendedor a gente sabe, hoje tem um gasto. O material de qualidade, porque tem um gasto, mas também você tem que colocar um valor para você calcular certinho a venda, né? Sim. E tudo mais. A outra pergunta que eu ia fazer agora é se você pode compartilhar uma história de sucesso que você, onde a sua empresa ela fez uma diferença. Você comentou das máscaras, né? Mas tem alguma outra história que você acha interessante? Está passando? Você comentou do automobilismo pra gente? Nós temos várias pequenas histórias, né, na verdade, assim. Faz um tempinho que eu não acompanho mais linha de frente, assim, de cliente mesmo, acesso direto, né, final, assim, para poder te falar recentes, assim. Mas nós temos, né, situações ali que a gente valida necessidade mesmo como solução, né? Então, os clientes nos procuram às vezes com dúvidas. Por exemplo, outro dia um rapaz queria criar, muito interessante, a gente se impressiona com os nichos mesmo, não tem jeito. Para pebolim, é um fabricante de pebolim do Brasil muito grande, muito conhecido, e ele fabrica personalizado o pebolim. Ele chegou a fazer, acho que para jogadores de futebol ali, personalizado e tal, enfim, né, para pessoas. E ele faz aquelas bonequinhas, não é aqueles bonecos feio, lisinho, parecendo aquele bonequinho do Messenger, lembra do Messenger? A gente que é mais velho, né? A pebolim é aquela máquina que você fica assim de um lado do outro pessoa e fica lá, né, tem o metal e tem o goleiro, né? Isso. E aí aqueles bonequinhos que é mais gordinho, redondinho, né, parecendo o bonequinho do Messenger, ele faz com cabelo, com rosto, com pintura, assim. A mulher, né, com a parte, né, mais no seio, assim mesmo, o homem mais reto, e o braço cortado mesmo, né, e ele faz com roupinha, muito legal. E aí ele falou, cara, eu faço isso daqui, só que eu faço com injeção, e pra mim eu só consigo, é muito caro, e eu não faço isso em lote muito grande, assim, não tenho tiragem alta, porque eu faço personalizado. E às vezes tem gente que me procura que quer um bonequinho da filha, da específica. Pra rir, né, na hora que tá brincando. Exatamente. E aí ele veio, dá certo a impressão 3D? Aí ele chegou na gente e eu falei, cara, senta aqui, vamos agora aqui. Ele levou K1, levou umas máquinas lá, né, da Creality mesmo, o filamento nosso, a gente indicou alguns lá. E ele tem um rapaz que modelava pra ele, e o rapaz modelava os bonequinhos, e ele imprimiu, cara, ele saiu muito feliz, assim. Nossa, é que nem aqueles toys, gente, mas imagina você fazer vários toys menorzinhos pra colocar. E aí ele expandiu, aí ele começou a fazer outras peças de manutenção do pebolim com impressão 3D também. Né? Apertos até de TPU ali que na hora que você empurra na mesa tem uns anexos que nem mesa de bilhar e tudo mais, né? Uma parte de amortecedor, né? Tudo, ele saiu muito feliz, assim. E para ele solucionou um problema, você viu, de um nicho que despertou, não veio de nós, claro, mas ele veio com a ideia. Primeira vez que eu escuto falar disso, olha que legal. Mas nós temos, tem clientes aí muito legal que usa para fazer aquelas órteses, né? Isso. Para substituir gesso. Ortopédico, né? Que é o gesso. Imobilização, né? É bem interessante. Mas temos vários pequenos
situações assim, né? Eu só não consigo falar mais das mais recentes. Já deu assim. uma aqui que eu nunca ouvi, desde quando eu trabalho com 3D. Muito legal. Show de bola, um outro nicho, gente, ó, procurar quem trabalha com máquinas para estar personalizando. Eu ia agora fechar meio que a live, né? Eu ia falar para você assim, um conselho que você dá para quem está iniciando no mercado de impressão 3D, mas que também quer iniciar como fabricante ou mesmo como revendedor, né? De tudo, de filamentos, de máquina. E assim, já emenda e fala dessa importância de você estar sempre participando com a gente, dos eventos, nos eventos de 3D de forma geral. Com certeza. Já agradeço, né? Aí a finalização, não sei se vai ter um tempinho para abrir para mais perguntinha, né? O pessoal tá mandando aqui, tem alguma que a gente não respondeu? Assistente. Acho que a gente respondeu tudo, cadê eu tô aqui acompanhando, produção. mas vai ficar salvo. Tem alguma que a gente não respondeu aí? O Anderson tá à disposição, Sim. né? A gente também, no nosso grupo, mandar no direct, a gente manda para ele. Eu acho que aqui a gente sabe que às vezes, dependendo do horário, é corrido, mas fica gravado e depois eu mando para todo mundo, né? Então a gente sempre está à disposição. Legal. O que eu quero dizer assim, empreender não é fácil mesmo, mas tem que ter muita persistência, tem que ter foco. Não adianta querer fazer tudo, não adianta. É um mercado pequeno, por exemplo, de impressão 3D, mas você tem que focar, né? Não adianta querer vender chuveiro, torneira, material de construção, tijolo, não sei o que, um monte de coisa embolado, né? Tem que focar, porque você coloca energia, onde você coloca energia, você foca e você segue aquilo, né? Você não consegue colocar energia em tudo, infelizmente não dá. E a gente tem fatores externos como família, né? Sei lá, igreja, sei lá, amizades, né? Passeios, lazeres, outras coisas ali além do próprio trabalho. Aperfeiçoamento, está sempre Estudo, exatamente. Então esses fatores externos também acabam consumindo o fator tempo, que é o nosso inimigo, né? Que a gente comenta assim, que é inimigo porque a gente não sabe administrar, porque se souber administrar ele acaba sendo um amigo, né? Porque o tempo está aí, a gente vive o tempo. Então o que eu digo assim, a dica que eu dou, né, ali, né, como conselho mesmo, é persistência, foco, né? Sempre tem que ter. Precisa tratar os problemas, não dá para ignorar, infelizmente não dá. Quanto antes melhor, né? Se antecipar para evitá-los, mas quando acontecer, foi o que eu falei, problemas sempre vão existir. Nós temos também, a incidência é bem pequenininha, mas nós temos, não somos perfeitos não, longe disso, mas quando acontece a gente precisa solucionar da melhor forma possível. E o cliente sempre gosta de feedback, é que você tratando, né? Por exemplo, fizemos agora pré-vendas de impressoras aí, por acaso atrasou o container, por conta de problema mesmo lá no sul, né? Então estão passando por problemas lá, né? De tempo e tudo mais. E aí atrasou, então a gente já está passando feedback para os clientes, olha, deu um pequeno atraso, né, nos materiais, vai prorrogar tantos dias ali, mas está chegando, já está aqui, está tudo correto. Então isso que é importante, é você sempre passar um feedback, né? Sobre revenda, a gente também é um canal aqui, né, a gente tem aberturas lá para alguns clientes são revendas nossas também, está aberto ali, para a gente parcerias e tudo mais. Parcerias como essa, sim, para a gente promover eventos, acho que a gente sempre está aberto também, né? Super tranquilo. A gente gosta muito, a gente vai também da baguncinha, a gente gosta de uma baguncinha. Precisa. De eventos, a gente vai estar na feira em setembro, inclusive, lá, né, no stand nosso lá. Mas eventos em geral, as participações Feira assim... Expo 3DBR, gente, que a gente está comentando, 28 de setembro, né? 28 de setembro. A gente tem os nossos eventos empreendedoras, né? São 3, mas também vai ter uma geral que vai ser lá em Sorocaba, na Facens. Facens, faculdade muito legal, um espaço da faculdade bem simples, ambiente, pode levar marido, mulher, nenenzinho de colo, ambiente familiar mesmo, não é aquela feira toda formal, né, que a gente se vê assim, não, é bem família mesmo, muito legal, uma feira maker assim, tem oportunidade de conhecer, né, nossos produtos, de concorrentes que vão estar lá também. Comprar bastante comprar em promoção, comprar, ganhar brinde para testar, acho que é importante. Confraternizar, relacionar, porque às vezes chega um cliente pra gente, olha só aquele lá, tá, nossa, não conhecia pessoalmente, era só telefone, WhatsApp, né? Com certeza. Então estreita esse relacionamento também é muito legal, a gente se abraça lá, a gente conversa, é muito bacana. Vale a pena aí, se inscreve lá, dia 28 de setembro já vai ter. Segue aqui a gente tem 2 posts que a gente fez da Facens lá do Expo 3DBR. Mas venham pro dia 20 também aqui da hora. Vai ter dia 20, vai ter mais 2 datas, eu já falei aqui no começo. Mas assim, a gente sempre está publicando, todas as lives semanais, a gente sempre está falando. No mês 9 é dia 14 e no mês 11 dia 23 do 11. É isso aí. Tá, mas
não preciso nem falar que a gente vai estar lá na Expo 3DBR. Com certeza. E sempre, né? Eu acho que essa disponibilidade que ele fala, a gente está sempre trazendo os clientes, informação, qualidade, marketing, né, de produtos para poder beneficiar mesmo a venda. Então, assim, é muito importante. Tá? Eu agradeço, mais uma vez, eu queria que você falasse da página, site, loja. Sim. Passa pra gente aí as suas mídias. Tem mais alguma pergunta? A produção eu acho que já terminou. A gente fala produção com o Murilo e a esposa. A gente brinca muito porque isso pegou no 3D, né? A gente é uma grande família. Acho que isso é importante falar. Sim. Todo mundo do 3D, a gente quer mais passar esse movimento de juntos somos mais fortes. Sim. Né? Porque é importante, um agrega para o outro e todo mundo alavanca, né? Hoje, se você pensa de uma forma isolada, você quer segregar, que eu falo, né? Não é o ideal é... Não, é comunidade, 3D é comunidade, é isso aí. Bom, nossa página 3dprime.com.br, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, 3dprime 3D, né? Queria falar um pouquinho do rebrand, vocês estão vendo, eu tô com a camisa nova aqui já, né? Ela participou do nosso aniversário. Poxa, meu irmão que fez o logo antigo, né? Mas a gente mudou, passou por um rebrandzinho. Eu gostei, eu achei bem melhor, a gente colocou aqui umas mensagens aqui, né? Paixão, né? Inovação, confiança, né? E crescimento, é isso? É isso aí. Então, são representadas, né, pelas 3 cores, né, do novo logo já. Desculpa, 4 cores, antes eram 3, né? 4 cores. E aí a gente passou por esse processo porque a gente entendeu que é um novo momento da própria 3D Prime mesmo, junto à impressão 3D, né? A gente viu que outras empresas também fizeram rebrand também, isso já tem mais ou menos uns 2 anos. Vim até combinando hoje, ó. Você viu? Uns 2 anos a gente está segurando esse rebrand, né? Porque a gente tem marca registrada, a gente tem toda tem uma burocracia aqui por trás, não é só trocar, né? Então... identidade visual, exatamente. Né? Hoje a gente falar é importante, as pessoas verem na prateleira e já bater o olho e saber o fabricante. O que a gente espera agora para esse segundo semestre, depois virando o ano aí, é justamente ampliação, inovação, né? Continuar ali com atendimento de soluções em geral, né? Mas com um novo conceito ali, com um novo posicionamento agora, já mais amadurecido também, mais profissional, né? Com mais possibilidades até expansão, né? Possibilidades de expansão. Se você precisar de empreendedoras, a gente está à disposição, né, meninas? Exatamente. Acho que é importante falar, porque hoje ele tem o produto, a gente quer adquirir, mas também precisa às vezes ter esse conhecimento, essa troca, né? Então, assim, hoje eles fizeram todo um trabalho de marketing, colocando o produto. Então, vocês passem feedback pra gente estar falando pra ele, né? Muito legal, diferente, é importante esse feedback. E eu quero agradecer. Imagina, eu que agradeço. Todo mundo que está aqui, prestigiar, né, a 3D Prime. Eu sou uma que sempre vai estar prestigiando, né? A gente tem uma afinidade e eu vejo isso, gente. Hoje, se o profissional ele é transparente, ele está aqui aberto a perguntas que as empreendedoras fizeram, né? Quer dizer que ele está ok, ele está querendo agregar e trazer soluções. O Roberto do nosso marketing entrou lá. Olá! Do marketing, já tinha mandado um monte abraço aqui aí, Obrigada, viu, gente? Fiquem com Deus, boa noite. Até mais. Contem com a gente, ele sempre vai estar, viu? Sim, com certeza. Tudo bom. Até mais, tchau, gente. Boa noite. Tira aqui. Opa. É isso aí, menina. Deu certo. Não pegou a câmera, acredita? Peraí. Viu, né?